Galera, este aqui é o Acer Nitro, uma geração um pouco mais recente do que outros modelos que a gente testou aqui no Adrenaline. Ele recebeu modificações no design, melhorias no visual, algumas novas capacidades, alguns novos recursos e principalmente no caso desse modelo que a gente está testando aqui, nós temos uma atualização de hardware. Este é o primeiro notebook equipado com Ryzen série 4000 que a gente vai testar aqui no Adrenaline. Então nós estamos falando do Zen 2 chegando aos modelos de alta performance. Então, nós já testamos o modelo 4000, mas ele era final U, não era o final H. Com o final H, a gente tem a arquitetura da AMD escalonada para notebooks de alta performance e para games. Então, partiu testar a performance desse carinha aqui. Roda a vinheta. Kingston A2000. Esse SSD NVMe traz alta performance e preço acessível, com capacidades de 250 GB, 500 GB e 1 TB, tudo em um formato compacto, pronto para um upgrade em seu computador ou notebook. Ele traz leituras de até 2.200 MB por segundo e a segurança de 5 anos de garantia, com suporte técnico local gratuito. Veja mais no link na descrição desse vídeo. Antes de começar os testes, algumas impressões sobre o design do Acer Nitro. Ele evoluiu ao longo do tempo, então principalmente em torno da tela nós temos bordas bem menores, isso fez com que o projeto ficasse mais compacto. Mas o ponto alto dele é a atualização para a tela de 144 Hz, então as versões mais recentes dele trazem uma tela muito mais fluida para jogar. E é um dos designs mais interessantes que a gente tem nesse segmento custo-benefício de notebooks gamers. Ele é um dos primeiros a trazer várias dessas características, como tela de alta atualização, um bom design, tudo reunido num modelo não muito caro. O único destaque negativo dessa nova geração é que saiu o leitor de cartão. Alguns modelos um pouco mais antigos do Acer Nitro tinham isso, essa versão não tem. Não é algo que vai fazer falta para todo mundo, mas eu acredito que para quem usa muito leitor de cartão, ele vai fazer bastante falta. E agora vamos para a grande novidade, que é testar como é que é a série Ryzen 4000H em um notebook gamer. Bom, galera, para nossa primeira rodada de testes eu vou dar uma olhada em como está rodando Rainbow Six Siege. A gente está jogando em Full HD e a configuração está o preset do médio do jogo. E o jogo está rodando aí, sei lá, quase o tempo todo acima dos 130 frames. Em alguns momentos ele está até excedendo a capacidade do monitor, que é de 144 Hz a taxa de atualização. E o bom é que como a tela tem uma taxa de atualização alta e o jogo tá rodando uma taxa alta, tá bem fluido pra mim jogar. Olha a janela aí, Paz. Ah, elemento de surpresa. Ah, bem na hora que eu tava interrogando. Um detalhe importante é, galera, a gente está fazendo a captura com o GeForce Experience. Então, se você for fazer live, o nível de desempenho que a gente está tendo aqui não é tão diferente do que você vai ter transmitindo o jogo. Ele perde algo na casa de uns 10%, então a gente não deve estar sendo muito impactado pela perda de desempenho. E outra coisa é, eu poderia reduzir a qualidade gráfica para tentar pegar uns FPS a mais, mas ver que às vezes a 1650 já está oscilando abaixo dos 100%, ou seja, a gente potencialmente já está limitado pela capacidade do processador. Aqui um ponto relevante é que a configuração da Acer usa um módulo de 16 GB. O ideal para performance é Dual Channel, então seria 2 módulos de 8. A gente vai testar mais para frente, vou fazer esse update para nós percebermos como pode mudar a performance de algum jogo. Tipo, tá bem bom. Eu não sei, a sensação que eu estou tendo é que o jogo está rodando muito lisinho. Graças também à tela que flui, né, a taxa de atualização mais alta dá essa sensação de responsividade muito boa. Eu não ajustaria, eu acho que o jogo na Full HD, qualidade média, rodando como ele tá rodando, tá ótimo. Mano, não sei se é da minha esquerda ou da minha direita, mano. Tô ruim de ouvido. Ah, de minha esquerda. Ah! Raiva. Para a próxima rodada, só por uma questão de teste, eu vou baixar a nossa qualidade gráfica. Então a gente está jogando agora em qualidade média. Vou pôr em qualidade baixa para ver se vai impactar, para ter um pouco mais de frames. Principalmente a galera que está muito focada nos gráficos, pode ser uma boa pedida. Ao ver que a gente mudou a configuração pro... Ah, eu perdi meu dedo. Pro baixo, vê que o uso da 1650 agora está mais constantemente abaixo dos 80% e a nossa taxa de quadros não melhorou tanto assim. Então é um indicativo que a gente tem de que realmente o nosso limitador no momento é a performance do Ryzen, que está me empurrando aí uns bons 100 e tantos quadros. Quero ir também, peraí, não espera que eu vou descer. Tá aqui, feijão, ajuda aqui.
Joguei! Ha! Eu? Era só baixar do médio pro alto que ia. Não, mas vê que a performance não mudou muito. A minha talvez, mas do jogo continua na mesma faixa. Então realmente a gente tem um limite da performance do processador que não tá mal. A gente tá jogando numa taxa bem próxima a usar bem esse monitor e tá fluindo muito bem o gameplay. A gente não tá tendo stuttering, então dá pra jogar Full HD, qualidade média, tá um bom balanço e esse notebook entrega muito bem. Nossa próxima rodada de testes eu quero dar uma olhada em como está rodando o PUBG, que está abrindo legal aqui nesse sobrevoo, aqui já está nos entregando uma taxa na casa dos 100 quadros, até que não está dando muito stuttering. Eu estou jogando na configuração Full HD médio, que acho que é o que mais indicado para você fazer com uma 1650 de notebook em games com foco competitivo. Você não está focando tanto na qualidade gráfica, o que a gente quer aqui é taxas de quadros altas e fluidas para a gente conseguir tentar não perder. Então aqui a gente vê a performance do processador, parece ser um elemento que está limitando nesse começo, ele está carregando muita modelagem, né, por causa que o mapa é complexo. Então tem a galera ali. Esse é um game também muito estressante para o processador. Na verdade, essa bateria inicial, estou pegando justamente uns caras que eu sei que fazem CPU sofrer, que eu quero justamente ver o nível de performance que a gente vai conseguir. Tá bom, o jogo está fluindo bem. Eita. Deixa onde morreu alguém. Ai, tava single shot. Ah, droga. Como assim? Tá, ok. Não foi ruim. Foi visivelmente limitado pela capacidade do processador. Ele ficou ali na casa de uns 60, uns 90 frames, oscilando ao longo do nosso gameplay. É o tipo de cenário que eu tô curioso para ver quando a gente trocar pro Dual Channel. Então vamos testar mais um game e vamos dar esse upgrade. É melhor seguir pra zona segura. Bom, galera, agora para o nosso próximo teste, estou jogando aqui Warzone. Deixa eu mostrar para vocês a configuração que ele fez. Eu estou usando aqui, ele saiu configurando o próprio jogo. Full HD, uma configuração intermediária. Algumas coisas ligadas, outras não. Sempre lembrando que a gente está fazendo a captura, que está tirando no máximo uns 10%. Então, antes de eu começar a captura, ele estava rodando ali uns 53, 54. Eu liguei a captura e caiu para uns 50. Então, tem uns framezinhos a mais se você não tivesse essa captura. O gameplay está oscilando um pouco abaixo de 50 frames. Eu que estava jogando antes o Rainbow Six a 140 frames, estou sentindo a diferença, especialmente porque eu tenho uma tela que me mostra a diferença entre jogar entre 60 e 140 frames. Mas está acima dos 60. Infelizmente a gente não consegue pôr a linha do Riva, porque desde uma atualização recente o Warzone sumiu com no nosso overlay. Então eu não consigo pôr aquela linhazinha para vocês, mas eu estou sentindo que está suave, tá? Eu não estou tendo stutterings ao longo do meu gameplay. Vou clicar. Volta que eu te vi. Está aí dentro que eu sei. Tá, sim. Ah, bosta, escudo. Eu odeio escudo. Não, sai de mim com isso aí. Sai de mim com isso aí. Eu tenho granada? Não tenho granada. Sai daí. Sai daí, se for homem. Tem que te acertar. Aqui, ó, pezinho. Aqui, ó. Dá esse pezinho. Estamos no impasse, senhor. O que eu tenho de segunda arma? Uma pistolinha. Ah, que tá chegando outro. Chegou outro. Ok. Ficou mais complicado que antes. Mano, como é que nós vamos resolver esse duelo bizarro aqui? Tirei o escudo. Quer dizer, o escudo, o colete. O escudo ele ainda tá segurando. Vem, moço. Ha! Não. Sai. Não, você vai dar melee. Eu odeio quando você me dá melee. Eu vou morrer pro teu melee. E agora tem outro de paraquedas caindo também. Ali. Não. Meus problemas se acumulam e eu não resolvo nenhum deles. Não, sai. Eu morri. Cara, me matou na porrada da coronha da pistola. Tá, beleza. Vamos fazer o teste agora. Fechar aqui. Bom, galera, vamos aproveitar agora para fazer aquele upgrade que eu falei. A gente tá jogando na casa de mais ou menos uns 60 frames, oscilando 50, 60, com a nossa captura, né, rolando, com a gente usando GeForce Experience e gravando o jogo em segundo plano. Vamos dar um upgrade e vamos experimentar o que acontece se a gente colocar
2 módulos de memória, então fazer operar em um dual channel. Aqui a gente tem 2 módulos da Kingston da linha Fury, eles operam a 3200 MHz, lembrando que isso tem suporte nessa plataforma. A única coisa que eu ficaria de olho é o seguinte, eu não achei barato ainda para comprar memórias a 3200, então a disponibilidade está começando agora, nós estamos vendo muitos processadores, tanto Intel quanto AMD, em notebooks dando suporte a 3200, então tá ainda uma novidade, a gente está vendo primeiros produtos aparecerem, então às vezes não tá tão fácil achar, tá mais fácil achar, por exemplo, 2666. Eu vou testar em 3200 porque a gente costuma usar essa frequência, é a frequência que dá suporte, a AMD está dando suporte nesse modelo e também para então ter ter esse parâmetro em comum comparado com outros testes que eu fiz. Então, bora dar upgrade. Uma coisa legal que foi mantida é que continua sendo só um conjunto de parafusos, que é só você desparafusar aqui embaixo no Acer Nitro. Você puxa aqui. E já tem acesso à parte interna do notebook. Então não tem muito mistério, é só tirar um conjunto de parafusos e você já tem uma visão da parte interna do notebook. Aqui nós temos 2 slots M.2 disponíveis, então você consegue dar um upgrade sem dificuldades. Muitos dos notebooks estão vindo já com 512 GB, um SATA M.2, então já é uma configuração bem legal, por vir já necessariamente com SSDs. E também tem aqui a possibilidade de você pôr um SATA. Então, se você tem um HD ou se você tem um SSD naquele formato um pouco mais antigo, você tem uma portinha aqui para SATA e 2 conexões aqui para M.2 e 2 slots para memória. Então, é uma coisa que infelizmente a Acer não está cuidando em sempre entregar um dual channel. Tá? Nesse caso, nós temos uma memória de 16, que é uma boa quantidade, mas somente em um módulo. Então, você só tem um canal de comunicação, ao invés de povoar os dois com memórias. Também dá para ver um pouco do sistema de resfriamento, então são 2 fãs e pode ver os heat pipes passando na região de GPU e processador e as memórias do processador da GPU que estão nessa região aqui para dissipar calor. Então é um sistema que está funcionando muito bem ao longo dos testes. A gente vai comentar ainda aquecimento e ruído, mas talvez você já tenha percebido pela proximidade do quadcast com o notebook que por enquanto está indo bem silencioso. Então vamos lá, dar o upgrade e vamos jogar uma segunda vez. Eu tava gravando quando eu dei o boot, mas eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês. Ó, eu vou pôr ele pra desligar de novo. Quando você tem uma tecnologia M.2, cara, eu vou dizer que eu cliquei pra abrir, até achei que eu tinha esquecido de desligar o computador. Mas, cara, quando você aperta um botão, quando você tem um M.2 e você aperta pra ligar ele, às vezes a coisa é tão absurdamente rápida que dá a impressão que você nem tinha desligado. Eu apertei pra ligar. Aí tava esperando o tempo de carregamento. E tá no Windows e você acha que hibernou. Eu sei que eu não hibernei ele, apesar do tempo super rápido, porque obviamente não dá para hibernar um computador, tirar as memórias e ele continuar funcionando. Mas você vê que tá muito abaixo dos 10 segundos o tempo desse computador se ligar. E é por isso que todo notebook gamer tinha que ter esse cuidado. Tem que ter M.2, porque não adianta você ter uma baita GPU, um baita processador, muita RAM, e aí o cara vai ligar e tem que ir buscar o café dele esperando carregar o PC. Então, galera, pós o upgrade eu já senti a diferença. Vê que ó, a gente está capturando, lembrando que a gente está perdendo um pouco de performance para captura. E a gente está jogando acima dos 60 frames com uma constância um pouquinho maior. Então ó, a gente tá aqui na faixa dos 70. Eu não caí exatamente no mesmo lugar, então nesse aspecto eu meio que ferrei um pouquinho o teste. Mas vê que o Dual Channel deu uma ajuda. Isso que a gente está falando de um processador Zen 2. E uma das mudanças do Ryzen 4000 e da arquitetura Zen 2 é mais quantidade de cache para justamente se tornar menos dependente de velocidade de memórias, que era um problema sério da primeira geração Zen ali, da microarquitetura Zen. Os Zen 2, eles, por ter mais cache, eles têm menos problema de depender de latências e frequências de memória. Mas vê que a gente habilitar um Dual Channel fez com que comigo capturando, né, eu poderia estar fazendo streaming desse jogo, eu tô tendo um gameplay sempre acima dos 60 frames. Vamos pro meio da cidade, ó, vamos ver quanto eu consigo derrubar a taxa de quadros. Sério que tem um molotov aqui dentro. Eu tô tendo as primeiras oscilações abaixo dos 60, mas tá bem bom.
É pouca coisa abaixo de 60. Eu tô notando como o game tá fluindo melhor do que quando eu joguei com só um módulo. Bom, algumas coisas que eu quero aproveitar e comentar aqui também. O gameplay tá fluindo legal, mas não sei se vocês perceberam, a GPU tá operando ali na faixa dos 58 graus. Então a GPU, a 1650 é uma GPU que aquece pouco, isso é muito legal. Só que tem também uma diferença por conta dos Ryzen. Então é a primeira vez que a gente está testando um Ryzen 4000 e estou podendo comparar com o que a gente vê em notebooks Intel Core. E eu estou notando uma diferença bem legal quando o assunto é produção de ruído e aquecimento. Então se eu venho aqui, então, este aqui é o nível de ruído. Esse aqui é um decibelímetro, a gente costuma pôr mais ou menos aqui nessa altura para comparar. A gente fez um artigo recente. E esse é o nível de ruído que ele está produzindo enquanto joga. Então, vou ficar quieto, obviamente, para vocês poderem perceber. Vê que ele está oscilando ali na faixa dos 47 decibéis. Então, a gente testou recentemente um Core i7, modelo da Vel, que ele estava operando ali mais ou menos na casa de uns 50. É bom vocês cuidarem que decibéis não é uma medida linear, ela tem uma progressão logarítmica, ela é mais agressiva. Então quer dizer que quando você avança ali uns 3 decibéis, que é o que avançou basicamente essa nossa progressão aqui, ele tem um ganho maior, do ponto de vista da intensidade do som é o dobro. Então avançou só 3 decibéis, 47 para 50 não parece muito, mas em questão de intensidade do som, a gente duplicou. É uma diferença grande. Eu operei os dois notebooks, eu sinto o quanto é diferente como está operando esse Acer Nitro de fábrica e como estava operando aquele Avel. E é uma questão de configuração. A gente fez um vídeo recente mostrando para vocês o quanto aquele Avel podia ficar muito silencioso. E isso é porque os boosts da Intel em notebooks gamers estão muito agressivos. Eles estão mantendo frequências muito altas, estão subindo muito tensão, e isso faz com que os notebooks, independente da marca, então a gente tem vários testes e é visível a diferença da curva dos Ryzen versus os Intel Core. Então nesse aspecto eu estou gostando muito mais de como os AMD operam em notebooks gamers. E como eu já testei o Nitro, modelos Intel Core, e agora estou testando o modelo AMD, eu tenho mais segurança em ver a diferença que o processador está fazendo nesse processo. A NVIDIA entrega um resultado muito bom, especialmente com uma 1650, quando o assunto é aquecimento e ruído. É um nível de... o que você ganha de performance versus o quanto ela aquece e produz de ruído é um balanço excelente. Gosto muito dos modelos da série 50 da NVIDIA em notebooks. Quem vinha pisando na bola era os Intel Core, especialmente alguns modelos, o Dell G3 é famoso por conta disso. Mas não é uma questão das fabricantes, eu acho que é um problema de configuração dos Intel Core, que deviam definitivamente, esses boosts agressivos por curtos períodos não estão trazendo um bom nível de performance versus o incômodo que eles dão em termos de ventoinha e tudo mais. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada no nosso vídeo de undervolt e downclock para vocês verem em ação o que eu estou falando aqui. E o outro efeito legal é que a gente está vendo uma diferença também no aquecimento. Então eu já estou jogando faz um tempinho. Aqui em cima tem o aquecimento máximo, que é na região do processador, e olha isso, ele está na faixa de uns 40 graus, está bem confortável. O notebook como um todo não está aquecendo muito, só nessa parte central que ele chega a pegar uns 40 graus, mas ele não está tão quente quanto eu já vi uns modelos superando os 50 graus nessa região aqui, onde a gente sabe que está o sistema de resfriamento. Então realmente um resultado muito bom, e sendo que a gente está nesse momento na configuração de mais performance. Então esse notebook tem 3 configurações, então tem uma configuração logo em cima do teclado numérico, tem um Nzinho da série Nitro, ele vai abrir o Nitro Sense, que é o software deles de gerenciamento, e eu estava usando o modo elevado desempenho. Então normalmente o que a gente faz aqui no Adrenaline, a gente põe o modo desempenho dos notebooks para testar, não habilita o modo agressivo. Ele tem um modo mais... Por exemplo, eu podia pôr aqui a ventoinha no máximo. Uou! Deixamos automático, daria para personalizar ele aqui. E tem o modo Cool Boost, que ele seria um pouquinho mais agressivo. A gente normalmente não habilita esses modos mais agressivos, porque eles são mais barulhentos. Normalmente a gente usa a configuração gamer, sem esses recursos mais agressivos habilitados, para ter experiência média. Eu não recomendo vocês colocarem os notebooks no modo turbo, porque eles parecem um liquidificador. Mas a gente estava rodando no modo de desempenho elevado, a gente podia ter posto no modo equilíbrio, ia ter baixado um pouquinho as fãs, ia ter reduzido um pouquinho o aquecimento e deixado ele mais silencioso. Mas eu já gostei bastante da configuração dele, mesmo no modo elevado desempenho. 47 decibéis não é ruim, comparado com os mais de 50 que a gente tem visto alguns modelos gamers, principalmente os modelos Intel Core.
Então, galera, essas foram os nossos testes e impressões com o novo Acer Nitro. Eu gostei bastante da relação entre custo e performance, então nós temos visto muitas vezes o primeiro modelo gamer de notebook que eu recomendo é um cara desses, costuma estar com preço mais acessível dentro da realidade. Então ele é um cara que você encontra na faixa, em promoções na faixa de uns 4.700, mas o mais normal é algo dos 5 aos 6 mil reais, você vai encontrar ele já com configurações muito boas. Então SSD com armazenamento, uma tela de 144 Hz, um design que está... quando a gente considera os ports de um notebook gamer, não é pesado, tem uma boa autonomia. Então o máximo que poderia ter de adicional aqui é, por exemplo, ter suporte a tela G-Sync, mas eu sei o quanto isso resolveria o Terry, mas eu sei o quanto a gente perderia em autonomia, e eu gostei muito da autonomia dele, não gostaria de perder isso. Então é um notebook que me agradou bastante. Eu acho que o maior erro, talvez, na configuração dele é perder a oportunidade de um dual channel, pelo menos em algumas versões. A gente vê os mais acessíveis, eles têm 16 GB, que é bastante, mas somente um módulo. Felizmente, como vocês viram, é bem fácil a gente ir ali e dar o upgrade nele. Acesso às M.2 e as memórias RAM são bem facilitadas, então realmente é um notebook que me agrada bastante em termos de custo e benefício dentro do mercado gamer. Notebooks gamers não são baratos, mas esse aqui é uma das opções mais interessantes do mercado e a AMD está de parabéns. Série 4000 está entregando um desempenho muito bom. Claro que a gente vê, infelizmente, nessa configuração a gente perdeu um pouco do potencial dele por não estar em um dual channel, mas mesmo em single channel, esse notebook, vocês veem que a nossa primeira bateria de testes com tudo em single channel e com o GeForce Experience gravando, então perdendo um pouquinho de performance, uns 5 a 10%, ele já estava rodando tudo muito bem. Então você está um upgrade não muito difícil de ser feito, de ganhar um pouquinho mais de performance. Galera, para mais testes, a gente vai ter a análise completa dele lá no adrenaline.com.br. Então dá um pulo lá que vai estar tudo sobre testes em aplicações profissionais, que ele também foi muito bem, ele tem 12 threads. Também outros games em outras resoluções, tudo que a gente testou vocês podem ver por lá. E para mais testes com notebooks, hardwares e tudo mais que a gente testa no Adrena, é só assinar o canal. Vocês ficam sabendo quando um vídeo novo estiver no ar. Até a próxima. Tchau, tchau!